Existe um demônio específico da depressão? Diz sim, existe um demônio que especificamente provoca um tipo de depressão. Como saber isso, como se livrar disso, é o que um exorcista muito conhecido nos ensina e é o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Nós estamos aos poucos aqui no canal conversando sobre o combate espiritual. Às vezes, essa expressão combate espiritual parece uma coisa um tanto vaga, não é? Mas é possível saber, existem várias armas muito específicas neste combate espiritual. E um grande exorcista americano, está vivo ainda, é professor superior de uma congregação de exorcistas, o padre Chad Ripperger, ele mostra como que a precisão é uma das coisas muito importantes no combate contra o demônio. Saber que tipo de demônio que está tentando ou que está atormentando é uma das tarefas mais importantes para um exorcista. Porque quanto mais a gente é preciso no contra-ataque contra o demônio, mais eficazes nós podemos ser. E hoje nós vamos falar desse demônio da depressão. E quem vai falar sobre isso hoje, quem vai ser a base para a nossa conversa de hoje, é um exorcista americano muito conhecido, Monsenhor Rossetti, Stephen Rossetti. Ele, antes de ser exorcista, ele foi um psicólogo licenciado, e, enfim, é professor e realmente muito qualificado, e depois se tornou exorcista. Ele escreveu um livro chamado Diário de um Exorcista Americano. Está em inglês, eu ainda não vi em português, mas nós vamos pegar aqui um trechinho do texto desse livro em que ele explica sobre esse demônio da depressão. E, portanto, isso é importantíssimo porque nós estamos cercados, o mundo moderno está atraindo o demônio de várias formas. Amanhã nós vamos falar de cristais, de magia branca, que está em torno de nós o tempo todo, como é importante a gente saber disso e fazer a contraofensiva espiritual. E falar em contraofensiva espiritual, ainda está disponível, não é, o adesivo feito por nossos voluntários, um adesivo realmente bem feito, bonito, que tem a imagem de São Miguel no topo do Mont Saint-Michel, na França. É uma das imagens, se não a mais famosa imagem de São Miguel, e diz: São Miguel, protegei minha família. Este adesivo já está bento por um sacerdote. Você pode pedir através do telefone aqui na tela, 11 40 40 13 64. E apenas um aviso, muitas pessoas estão tentando entrar no nosso WhatsApp, mas eu não sei o que aconteceu nesses últimos dias, que o WhatsApp parou de funcionar, o nosso WhatsApp, e os nossos voluntários estão tentando consertar isso entre hoje e amanhã, se Deus quiser, será solucionado. Então eu deixo aqui o telefone e não se esqueça, eu vou deixar um outro link para quem quiser colocar as intenções na missa, para a missa dessa sexta-feira, né? Vou colocar um outro link, quem está acostumado para ir por WhatsApp, eu peço que nesses dias, excepcionalmente, vão para o site. Vou colocar um outro link para quem quiser colocar as intenções da missa desta sexta-feira. E vamos então para este assunto. Ele diz o seguinte, esse exorcista: como psicólogo licenciado, já tratei muitas pessoas que estavam clinicamente deprimidas. Então é preciso diferenciar. A depressão pode ser meramente uma doença, ponto final, né? Uma doença que a pessoa precisa tratar. Muitos livros que tratam de depressão e tudo mais mostram como é muito comum que a depressão tenha um fator genético, mas pode ter com muita frequência também um fator externo e que provoca a depressão. A pessoa tem uma predisposição genética e há uma série de fatores que fazem com que essa predisposição seja ativada, por assim dizer, e aí vem o fenômeno da depressão. E é por isso que, com frequência, a depressão deve ser tratada por um médico, psiquiatra, enfim, profissional de saúde mental, como é dito, né? E é uma combinação disso, um tratamento de remédios, com um tratamento psicoterapêutico eficaz, né? Mas ele diz o seguinte: mas há alguns transtornos depressivos que são resistentes ao tratamento por uma série de razões. Outros autores
eles defendem o seguinte, eles mostram como que normalmente coisas que são naturais do próprio corpo, ou uma doença, ou uma tentação natural, digamos assim, o demônio normalmente ele entra para complicar a situação. Então nós temos esses três aspectos da depressão. Uma coisa médica, né, um equilíbrio lá dos neurotransmissores no cérebro, etc. Existe o lado psicológico e pode existir, e com frequência entra mais ou menos, um fator também préternatural, ou seja, o demônio tenta entrar para encrencar a situação. Bom, continua o exorcista. Há algum tempo, a equipe de exorcismo e eu estávamos rezando por uma pessoa que tinha grande envolvimento com o ocultismo, com práticas de ocultismo, superstições e coisas do gênero. Em determinado momento, uma das pessoas da equipe de exorcistas que estava presente na sala disse: parece que você tem um espírito de depressão se apegando a você, ou seja, um demônio próprio da depressão. É um demônio que tem essa característica de fazer as pessoas verem tudo escuro, tudo que não tem mais jeito, tudo sem esperança e tal. Um demônio específico que causa isso. A pessoa aflita confirmou que recentemente estava sofrendo de depressão aguda. Eu, o exorcista, fiz a pessoa recitar o seguinte, veja que interessante. Eu renuncio a qualquer espírito maligno de depressão e, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno que ele vá embora. Os leigos, explica o exorcista, eu vou repetir daqui a pouquinho a fórmula. Os leigos têm autoridade sobre seus próprios corpos, e podem ordenar que os demônios os deixem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho autoridade sobre o meu corpo, não é para fazer qualquer coisa, mas diante da ordem natural, da ordem posta por Deus, eu tenho uma certa autoridade sobre o meu corpo. E por isso eu posso diretamente ordenar ao demônio que saia. Lembre que nós conversamos outro dia, existe a oração direta, imperativa, que eu tenho autoridade e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade máxima, evidentemente, eu tenho uma autoridade relativa sobre o meu próprio corpo, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a ti, demônio, vá embora. A ti, demônio da depressão, vá embora. Eu tenho essa autoridade debaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, de ordenar ao demônio que saia. Se eu tenho boa intenção, se eu sou batizado e eu procuro estar na graça de Deus, isso essa ordem sobre o demônio tem evidentemente muito mais valor, mas pela lei natural eu tenho uma certa autoridade. Se eu quero que o demônio saia e eu tenho a intenção de que ele não esteja em minha vida e em meu corpo, eu posso mandar. Não é mandar como alguém que está brincando de magia, o demônio sai daí, mas depois eu mexo com ele de novo. Não, eu tenho a intenção de que ele saia da minha vida, saia do meu corpo, e que eu tenho intenção de conversão, eu tenho essa autoridade. Esse exorcista diz, esse outro padre, que é uma autoridade na matéria, o padre Chad Ripperger, também ensina isso com muitos argumentos, tem um livro desse tamanho, muito interessante sobre o assunto. E, portanto, nós temos autoridade. Agora, se nós sabemos que aquele é um demônio de depressão, quanto mais específicos nós formos, mais eficaz é a nossa oração. Então eu repito o que o exorcista fez a pessoa dizer. Mas depois ele fez outras coisas que eu vou mencionar aqui. Eu, o exorcista, fiz a pessoa dizer: eu renuncio a qualquer espírito maligno de depressão e, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordeno que ele vá embora. Outros autores recomendam muito sempre acrescentar a Nossa Senhora, que é o terror dos demônios. Em seguida, eu, o exorcista, afirmei. Então aí já o exorcista. Então primeiro ele fez a pessoa usar a própria autoridade sobre o corpo. Não sei se esse ponto está claro. Em seguida ele vai usar de uma autoridade ainda maior, que é a autoridade que ele, enquanto exorcista da diocese oficial, com o mandato oficial do bispo, ele tem uma autoridade vinda direta de nosso Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos.
né, e que através do bispo ele recebeu, um bispo legítimo. Então ele diz o seguinte: como representante da igreja, o exorcista, eu invoco as chaves de São Pedro e ordeno que os demônios da depressão saiam. Veja que ele foi muito específico. Em nome, como representante da igreja, portanto eu tenho autoridade que não é da minha pessoa, mas é da igreja, invoco o poder das chaves de São Pedro, né, dada através de São Pedro para os apóstolos, dos apóstolos para mim, exorcista, no caso dele, né? E ordeno que os demônios da depressão saiam. Em segundos, a pessoa sentiu a depressão passar e ficou muito melhor e assim tem permanecido. Então, se a depressão é puramente um fator de contatos que a pessoa teve com o ocultismo, um exorcismo assim, a pessoa não estava possessa, mas estava sendo atormentada pelo espírito de depressão, a depressão saiu. Quer dizer que todos os casos será assim? Não, porque, novamente, a depressão pode ter fatores naturais. Mas, ao fazer isso, nós podemos nos aliviar dos fatores préternaturais do demônio que está agravando a situação. Isso eu confesso que é uma coisa que nunca tinha lido, nunca tinha visto, e depois que eu vi isso eu fui pesquisar e de fato é uma doutrina da Santa Igreja da autoridade como uma coisa importante no combate espiritual. E tem pessoas que fazem as coisas sem autoridade, chega para qualquer um e diz: sai demônio. E aí o demônio tem uma certa autoridade, um direito, por dizer assim, como o quê? Direito de retaliar. Enquanto que se a pessoa tem autoridade, naquele caso de ordenar o demônio, aí o demônio não pode retaliar. Explica ainda uma coisa importante isso aqui, olha. Uma exposição cada vez maior ao demoníaco nos dias de hoje, né, traz consigo escuridão, peso e um efeito depressivo. Embora às vezes pareça uma depressão, ela normalmente não responde a medicamentos ou psicoterapia. Então, quando tem uma depressão que depois de bastante tempo não responde nem a medicamentos, nem a psicoterapia, desconfie, isso pode e muito provavelmente será um espírito maligno de depressão que vem ou de um contato que a própria pessoa teve com coisas ocultistas, e amanhã nós vamos ver algumas delas, ou porque familiares muito próximos tiveram tentando jogar o espírito maligno em cima de familiares. Então já vi muitos casos assim, uma pessoa que é católica e que tem um familiar que mexe com coisas ocultistas, que não quer que a pessoa seja católica e começa a invocar coisas sobre a pessoa e tudo mais. A pessoa, às vezes, ela está fraca espiritualmente ou mesmo naturalmente e tem, por assim dizer, portas abertas para que o demônio possa influenciar mais ou menos. Então, evidente que a primeiríssima coisa é afastar qualquer contato com coisas ocultistas. Como, repito, veremos alguns casos amanhã. Casos de cristais, livros, coisas de magia branca, que às vezes a gente não sabe que é magia branca, mas é. Nós vamos ver amanhã. Mas esse contato com o ocultismo, às vezes por novelas, por exemplo, novelas espíritas de uma determinada emissora, que eu não preciso nem dizer o nome, não é? Para não falar de outras. Bom, à medida que continuamos a invocar o poder de cura de nosso Senhor Jesus Cristo e a ordenar que os espíritos malignos saiam, um sinal sólido de melhora é o desaparecimento dessa escuridão ao redor da pessoa e uma sensação crescente de luz, alegria e paz. É interessante que ele diz o seguinte, que às vezes, é o que está insinuado aqui, né? Não adianta fazer uma vez, a pessoa deve repetir isso, sem perturbação, mas uma vez por dia, por exemplo. A pessoa pede a intercessão de Nossa Senhora, reza o terço, depois de ter confessado e tudo mais, jogado fora de casa as coisas que são ocultistas, ou que podem ter algo a ver com o ocultismo, a pessoa reza o terço, em seguida faz essa oração que eu repito: eu renuncio a qualquer espírito maligno de depressão e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria, ordeno que vás embora. Porque eu tenho autoridade do meu corpo, não faça isso com o corpo de outra pessoa, a não ser que seja mãe, pai, mas com vizinho, não faça. Bom,
Quando alguém está deprimido, nossa primeira, ou seja, mesmo da equipe dos exorcistas, quando alguém está deprimido, a primeira intervenção é sugerir a consulta a um profissional de saúde mental, a um psiquiatra, a um psicólogo. E talvez, um médico clínico geral ou um psiquiatra para prescrever medicamentos. Mas, se isso não funcionar e houver sinais de presença demoníaca, não necessariamente a pessoa está possessa, hein? Existem graus. A pessoa pode estar sofrendo de uma obsessão, de uma vexação, de uma infestação, enfim. Talvez seja necessário, então, fazer fortes orações como essas, que foram, como eu disse, incluindo uma ordem para que os demônios da depressão saiam. Se um padre exorcista também puder fazer, como foi o caso dessa pessoa aqui, ainda melhor. Mas se não houver, a pessoa tem essa autoridade sobre o próprio corpo. Então, resumindo, devoção a Nossa Senhora, confissão, mudança de vida, ou seja, não ter mais contato com nada de oculto, jogar fora de casa qualquer objeto que possa ter essa conotação e fazer essa oração direta. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essa oraçãozinha curta para aqueles que quiserem utilizar. Tá certo? Se quiserem que eu me estenda sobre esse assunto, ponham, por favor, as perguntas nos comentários e amanhã eu vou tratar de certos objetos que podem, sim, trazer a presença do demônio para dentro de casa. Então nos vemos amanhã, se Deus quiser. Rezo por nós.